Vencendo com Cristo. Vencendo com Cristo. Irmãos, nós temos uma capacidade enorme de sermos vencedores. Nós temos uma capacidade enorme de sermos vencedores. Você sabia que a Bíblia, a própria Bíblia, o próprio verbo, a palavra de Deus, ela diz que nós somos mais do que vencedores. O próprio Deus, Ele afirma que eu e você podemos fazer muito. Amém? Podemos fazer muito. E nessa noite Deus vai derramar essa palavra sobre mim e sobre a sua vida, onde a vitória é minha, onde a vitória é sua. Podemos sim, irmãos, passar por adversidades. Podemos sim passar por atribulações. Podemos sim passar por um problema no casamento. Mas a batalha não é minha, a batalha não é sua, a batalha é do Senhor Jesus. Amém? A batalha é do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, nosso Jesus, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. Amém? E essa ministração, que o tema significa vencendo com Cristo, está em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Se puderem colocar aí, em nome de Jesus, eu fico muito feliz, amém? Aí no reto projetor da igreja, eu fico muito feliz. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz bem assim, irmãos: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Ou calamidades? Perseguições? Ou fome? Miséria? Perigo? Ou ameaça de morte? Versículo 36. Como dizes as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Versículo 37. Mas, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Versículo 38. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje e nem o que virá no futuro, nem poderes. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Vamos começar aqui a nossa ministração agora, amém, irmãos? O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, aquele que era um perseguidor, que perseguia os homens de Deus, que perseguia a igreja, que perseguia aqueles que pregavam o evangelho. Ele teve um encontro com Jesus, foi convertido. Ele está escrevendo aqui aos Romanos. Ele está dizendo: olha, existe um propósito. Está escrevendo aqui a carta aos Romanos. Existe um Deus do qual nós servimos, e esse Deus, a qual eu sirvo também, o apóstolo Paulo falando aqui, nós somos mais do que vitoriosos. Só que ele fala aqui também, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, como é que nós fazemos para sermos pessoas vitoriosas no reino de Deus? Como é que nós fazemos para sermos vitoriosas no reino de Deus? Todo mundo busca uma vitória, todo mundo busca ser vencedor, mas existe, amados queridos irmãos, alguns critérios, algumas regras, alguns procedimentos que eu e você devemos saber. A primeira
Eu queria que você anotasse aí. São 4. A primeira, nascer de novo. A primeira característica é nascer de novo. Amém? Por que nascer de novo, Jonison? Porque, irmãos, é algo impressionante como eu, como você, às vezes vivemos o Evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira. Amém? E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos o Evangelho de forma profunda, que nós possamos adorar, que nós possamos louvar, que nós possamos falar com Deus, que nós possamos ter vida com Deus, que nós possamos ter intimidade com Deus. É como diz o pastor Xavier, a igreja tem igrejas lotadas, mas as pessoas não têm vida com Deus. E certa vez Jesus se encontrou com Nicodemos. Jesus se encontrou com o grande Nicodemos, um certo estudioso, um homem sábio, um homem intelectual. E ele veio até o encontro de Jesus. E ele disse, irmão Zé Roberto, para Jesus, ele chegou com Jesus e começou a questionar Jesus. E Jesus disse para ele: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. E ele olhou para Jesus assim de forma séria, disse: meu Deus, como é que esse homem fala que eu preciso nascer de novo? Aí Jesus falou para ele: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. E ele questionou Jesus: como pode um homem morrer e viver? E ele não entendeu Nicodemos. Por que, irmãos, que Jesus questionou Nicodemos? Porque o grande Nicodemos, ele estava vivendo de qualquer maneira. Ele não estava vivendo o Evangelho. Ele não estava vivendo a profundidade de Deus. Ele não estava vivendo a graça e o amor de Deus. Ele estava vivendo daquilo que ele achava e não daquilo que Jesus achava. Amém? Você quer ver na Bíblia? Vamos ver em nome de Jesus. Coloque aí em nome de Jesus, João capítulo 3, versículo 1 ao 15. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Olha só, irmãos, líder religioso entre os judeus. Versículo 2. Certa noite veio a falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Olha só, versículo 3. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Continuando. Aí ele questionou Jesus: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos: acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Versículo 5. Jesus respondeu novamente para ele: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o que eu e você nós aprendemos aqui, irmãos? Existem algumas regras. E essas regras para que nós possamos ter uma vida com Cristo e uma vida vitoriosa, nós precisamos, a primeira coisa, nascer de novo. Certa vez um discípulo me perguntou: Jones, eu posso viver de qualquer jeito, de qualquer maneira? Eu disse: meu irmão querido, amado, claro que não. Você precisa morrer para o mundo e nascer para Cristo. A primeira coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A segunda coisa é se batizar. Ele disse: mas o batismo é obrigatório? Eu disse: é. Eu disse: é tão obrigatório que o próprio Jesus se fez cumprir as profecias, e ele veio até João Batista, e João Batista vos batizou. Amém, irmãos? Então o que nós aprendemos aqui, irmãos, para sermos pessoas vitoriosas, vencedores? Primeiro, nascer de novo, ver o reino de Deus completamente. Amém, queridos? Então é isso, tem que estar dentro de nós. Amém? Nós não podemos, em hipótese alguma, viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não.
Nós precisamos entender que existe um Cristo, existe um elo entre nós e Cristo. E esse elo é sagrado. Amém? Aí nós precisamos avaliar também, irmãos, fazer uma autoavaliação daquilo que está errado e daquilo que está certo. Você sabia, irmãos, que a maioria das pessoas que não consegue viver uma vida com Cristo, uma vida vitoriosa, é porque toma decisões erradas. Eu sempre digo uma coisa: decisões erradas, consequências erradas. Decisões certas, prosperidade certas. Amém? A grande maioria toma decisões erradas. Quer ver um exemplo? Aconteceu dentro de uma igreja isso, eu não vou falar. Certa vez teve uma moça que veio até o pastor e disse: pastor, eu estou apaixonado, pastor. Aí o pastor disse: minha filha, glória a Deus. Mas é paixão ou é amor? É paixão. Porque existe uma grande diferença de paixão para amor. A paixão você fica cega. A paixão você faz tudo por aquela pessoa. O amor não. O amor ele é benigno. O amor não existe ciúme, não existe malícia. Nós sabemos muito bem disso. O amor é algo transcendental, entendeu? E ela disse: eu estou apaixonada por aquele rapaz ali. Eu quero namorar ele, eu quero casar ele. E o pastor, que é sempre o bem das ovelhas, quer sempre falar a verdade, ele disse: tu quer namorar com a bomba? Então namore, é uma decisão sua. Se tu quer, siga. Mas o conselho que eu te dou é não. Mas tu quer se relacionar com a bomba? Quero. É porque eu estou apaixonado. Então paciência, eu não posso intervir na sua decisão. Eu não posso intervir. E aí ela tomou a decisão de namorar essa pessoa e simplesmente namorou 6 meses. E depois de 6 meses acabou o relacionamento. E ela veio até o pastor e disse: pastor, você estava certo. Eu tomei a decisão errada. Eu estava me relacionando com a bomba. É aquilo que eu digo, irmãos, a nossa vida é feita de decisão. Se nós tomamos decisões certas, parabéns. Vamos ter consequências certas, prosperidade, riqueza. Se nós tomamos decisões erradas, infelizmente nós vamos sofrer. Amém, irmãos? Então, primeiro, irmãos, para nós termos uma pessoa vitoriosa com Cristo Jesus, precisamos nascer de novo. Segundo, irmãos, vencer o mundo. Cara, o mundo ele é tentador, não é verdade? Segundo, vencer o mundo. Ah, meu Deus, vencer o mundo. Queridos, eu fico vendo assim, cara, essa é a opinião minha, amém, queridos? Pelo amor de Deus, eu não quero julgar ninguém aqui, mas eu fico vendo que tem pessoas que colocam Deus em segundo lugar e as coisas do mundo em primeiro lugar. Quer ver o exemplo muito claro? As pessoas deixam de vir para a igreja de domingo para assistir o jogo do Flamengo. É ou não é? Estou falando aqui alguma besteira? Não, queridos, é a realidade. Isso dentro da casa do Senhor, isso dentro da igreja. Amém, irmãos? Cara, isso é lamentável. Então, queridos, nós precisamos vencer o mundo. O mundo ele é tentador. O mundo ele é sagaz. Esse mundo está amaldiçoado. Nós não podemos viver conforme o mundo. Nós precisamos viver conforme o amor de Deus, a graça de Deus. Esse mundo realmente está amaldiçoado. Isso é bíblico. Não espere, irmãos, que vai vir coisa boa, não. Não espere não, que não vai vir. Está tudo se cumprindo o que está aqui nas Escrituras. Amém? E quando eu falo vencer o mundo, é porque a gente precisa saber quais são as nossas prioridades. Amém? É vencer o pecado, é vencer as tribulações, é vencer
as adversidades, é renunciar a muitas coisas. É renunciar. Você está aqui em pleno feriado, na verdade, vindo aqui ouvir uma palavra do Senhor. Você está renunciando aquilo, queridos. Mas você tomou a melhor decisão da sua vida, porque você está no melhor lugar para estar, que é na casa do Senhor. Imagina só se Jesus voltar, nós vamos ser arrebatados e vamos ter o privilégio de dizer: eu estava na casa do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Você vai ter o privilégio de dizer: eu estava na casa do Senhor. Amém, queridos? Adorando e glorificando a eles. Então, irmãos, nós precisamos vencer o mundo. Sabe por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Jesus, ele foi crucificado e ele venceu o pecado. Ele venceu a morte na cruz do Calvário por mim e por você. Ele diz: está tudo consumado. Jesus, um vencedor. E nós podemos também ser um vencedor. Por quê? Porque Jesus é o elo entre ele e entre nós. Nós podemos vencer também a carne, a tentação. Amém, igreja? Caso contrário, nós não vamos ser pessoas vitoriosas com Cristo. Amém, irmãos? Caso contrário, o inimigo vai bater na nossa porta. Sabe por quê? Porque ele vai aonde tem brecha, aonde simplesmente nós deixamos o inimigo vir bater. E nós precisamos o quê? Estar revestido da sua armadura. Amém, queridos? Terceiro, o amor a Cristo. O que a passagem bíblica falou lá? Que nem a morte, nem as adversidades, um monte de coisa, mas o amor em Cristo Jesus, nós estamos com Ele. O amor, queridos, é o dom maior. Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos amar os perdidos, porque sem amor não tem salvação. Nós precisamos amar os necessitados, nós precisamos amar aqueles que não têm Cristo Jesus. Queridos, o amor é o dom maior. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, sem amor nós não conseguimos conquistar. Eu ganhei uma vida para Jesus, para glorificar o nome do Senhor Jesus, através do amor. Quero compartilhar com vocês. Porque se você for pregar para alguém, e se você não tiver o amor, o Espírito Santo, você não vai conseguir ganhar essa alma para Jesus. Eu só quero aqui falar rapidamente. Eu ganhei uma alma para Jesus, eu estando em casa. E essa pessoa estava trabalhando, essa pessoa morava, quando eu morava no Castanheira, essa pessoa morava na frente da minha casa. E ela estava fazendo o piso da calçada dele. E nesse dia o pedreiro estava lá e estava trabalhando. Só para compartilhar com vocês e para falar como o amor é algo tremendo, que supera todos os obstáculos. E o pedreiro estava fazendo na frente da calçada dele lá. Aí veio um temporal, irmãos. Pá! E quando começou a chover, eu me coloquei no lugar dele. Disse: não, eu não posso permitir isso. Fui lá, fui na minha casa e tinha uma lona, irmãos. Inclusive esse irmão tinha maior raiva de mim. Olha só como é que é. Pequenas atitudes geram grandes resultados. E o temporal veio, eu percebi, o pedreiro colocou a mão na cabeça e disse: meu Deus, o serviço vai estar todo acabado. Ia acabar tudo mesmo, irmãos. E eu peguei rapidamente, fui lá na minha casa, estava na minha casa, fui lá, peguei uma lona que eu tinha enorme. Peguei a lona, fui lá com o pedreiro. Eu e o pedreiro colocamos a lona. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o serviço dele não bagunçou. E aí o pedreiro me agradeceu. Poxa, meu irmão, muito obrigado. Eu disse: meu irmão, eis-me aqui. Se quiser ficar com a lona, fique com a lona. Deixa aí até secar. E depois a chuva parou.
E ele chegou do trabalho, irmãos. Isso quem me contou foi o próprio pedreiro depois. E ele chegou do trabalho. Ele disse: cara, estava eu muito preocupado com esse serviço, porque choveu muito, inclusive lá na fábrica. E eu sabia que você estava fazendo esse serviço e acabar com tudo. E graças a Deus eu cheguei aqui, está normal. Ele disse: rapaz, foi o rapaz desde a frente que me ajudou. Ele disse: sério? Sério. Que veio aqui, me deu a lona e colocou aqui no serviço, e graças a Deus o serviço está tranquilo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Essa família começou a frequentar a minha célula lá em casa. E nós ganhamos ele, a esposa e os 2 filhos. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aleluia. Sem amor, queridos, nós não conquistamos. Nós precisamos ter carinho pelos perdidos. Nós precisamos se colocar no lugar dos perdidos. Nós precisamos ter empatia com as pessoas perdidas. Nós precisamos amar as pessoas. Amém? Você sabe o que significa a palavra Deus? A palavra Deus significa amor. 4 letras, né? Importantíssima. O amor é o dom maior. O amor, ele vence muralhas. O amor, ele conquista. Amém, queridos? Então, primeira característica, nascer de novo. A segunda característica, vencer o mundo. A terceira, o amor a Cristo. E a quarta, para a gente finalizar, somos mais do que vencedores. Amém? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele não quer saber onde você nasceu, qual bairro você nasceu, aonde você trabalha, aonde você mora. Ele não quer saber disso, não. Sabe o que Deus busca? Ele quer saber o que está dentro do teu coração. Se o teu coração estiver cheio do amor, da unção, da graça de Deus, do poder de Deus, Deus, ele vai te abençoar e tu vai prosperar. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Porque eu e você, nós não nascemos para sermos derrotados, irmãos. Deus, ele não quer saber da tua classe social. Ele não quer saber disso não. Isso não importa para Deus, irmãos. Deus, ele quer saber o que tu tem para apresentar para Ele. Amém? O que tu tem para apresentar para Ele? Amém? Deus, ele não faz acepção de pessoas. E eu e você, queridos, temos tudo para sermos pessoas vencedoras. Por quê, Johnson? Primeiro, porque tu serve a um Deus soberano, Criador do céu e da terra. Não existe adversidade para esse Deus. Não existe tribulação para esse Deus. Esse Deus que eu e você nós servimos, ele pode mudar a sua história, a sua vida, a vida da sua família em segundos, irmãos. Basta nós confiarmos nesse Deus que nós servimos. O grande problema é que nós simplesmente não indagamos a Deus e nós não reconhecemos o poder que Deus tem. Nós precisamos profetizar isso e dizer: eu sou mais do que vencedor. Eu sirvo a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Amém, irmãos? Nós precisamos tomar posse disso. Você está passando por uma adversidade, por uma luta, por um problema de saúde. Amém. Nós somos cristãos. Eu não estou dizendo aqui que você não vai passar por isso. Eu mesmo passei por isso, irmãos. Eu mesmo passei por isso. Eu encontrei uma irmã, uma pastora lá no hospital aqui essa semana. Compartilhei com ela o meu problema e vi que o problema dela era maior do que o meu. E eu disse: mas estou aqui louvando e glorificando a Deus,
trabalhamos junto na indústria, ela sofreu um AVC, pastora. Eu não estou dizendo que eu e você não podemos passar por isso, mas isso nos fortalece, isso nos engrandece, isso diz que o nosso Deus está conosco, amém, queridos? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. É algo bem maior, irmãos, vencer as lutas, as batalhas. Nós não podemos, irmãos, se acharmos derrotados, não. Eu converso com o pastor Xavier e a gente às vezes troca mensagem. E certa vez me disse uma palavra que é verdade, a gente precisa derrubar um gigante todos os dias. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Seu problema nunca vai acabar. Nunca vai acabar, queridos. Nunca vai acabar, só vai acabar, sabe por quê? Quando Jesus voltar e levar a sua igreja. Eu tiro por mim, eu derrubo 20 gigantes e aparece 50. É ou não é, irmãos? Essa é a realidade, irmãos. Então nós precisamos saber enfrentar os problemas da adversidade, entender que o nosso Deus, Ele é vencedor, que o nosso Deus, estamos ali com Ele, não podemos recuar. Amém, queridos? Não podemos recuar. Estamos aqui no culto da vitória, recebendo essa palavra maravilhosa, entendendo que somos mais do que vencedores. Nós temos que tufar o nosso peito e dizer: Senhor, eu sou mais do que vencedor, porque está escrito na tua palavra, Senhor. Está escrito na tua palavra, Senhor. Eu não sou derrotado. Amém, queridos? Queridos, uma vez uma funcionária minha chegou comigo e disse: Johnson, eu admiro muito tu e a tua família. Eu disse: glória a Deus, louvado seja Deus. Mas o que eu faço para vencer mais? Eu disse: é simples. A oportunidade está na tua frente. Vai se aperfeiçoar mais, vai buscar mais conhecimento, vai estudar. Amém? Está tudo dentro das nossas mãos, queridos. Basta nós querermos, basta nós buscarmos, ainda mais nós que servimos a esse Deus, que é dono do ouro e da prata, que não perde uma batalha, que não perde uma luta. Amém, queridos? Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Esse Deus é forte, é tremendo, Ele é grande. O nosso Deus é grande, Ele não é pequeno, Ele é grande. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, só recapitulando aqui, meus irmãos, para termos uma vida vitoriosa com Cristo: primeiro, nascer de novo. Segundo, vencer o mundo. Terceiro, estar com amor a Cristo. E quarto, somos mais do que vencedores.